A Maledite que criei como filha. Eita, lá, a gente já viu Maledite mãe, mas Maledite filha? Olá, Ana, muita luz para você e toda a sua linda família. Deixa eu só ler o que ela escreveu antes. Ela escreveu assim: Ana, este relato é longo, e é mesmo, mas é muito interessante. Até onde chegam as atitudes de uma pessoa, quando o amor a uma criança pode nos deixar suscetíveis. Então vamos lá, agora sim. Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Até acho simpático. Esse relato será contado em duas partes, pois há uma pausa de tempo entre eles. Ficará longo, mas foram dos meus 17 aos 49 anos. Hoje eu tenho 62 anos. São muitas situações, deixa eu só deixar mudo aqui. São muitas situações e olha que eu tô resumindo muito. Todos os nomes estarão trocados. Ok, muito obrigada, vamos lá. Só para situar você, eu sou de uma família muito simples, que sempre viveu com muitas dificuldades financeiras. Meu pai era doente, alcoólatra, embora trabalhasse muito e nunca perdeu um dia de serviço por conta do vício, parte do que ele recebia ficava nos bares, o que fazia com que vivêssemos com muita dificuldade. Minha mãe, para ajudar, lavava roupa para fora e cuidava de muitas crianças para os seus pais trabalharem. Eu sou a filha do meio, a única menina. Desde 7 anos já era responsável por cozinhar para todos, cuidar dos meus irmãos, da casa e das crianças que a minha mãe olhava. Nunca passamos fome, mas não tínhamos quase nada que as outras crianças tinham. Porém, éramos felizes dentro das nossas possibilidades, com o carinho de meus pais, que mesmo com as dificuldades deles, eram amorosos e preocupados com o nosso bem-estar. Fomos criados com valores verdadeiros de amor mútuo, respeito, fé, solidariedade e perdão. Sempre fui uma pessoa muito calma, tranquila e paciente. Minha mãe me chamava de água morna. Guardem essa informação. Vamos lá. É a primeira vez que conto essa história. Parte 1. Eu já trabalhava desde os 12 anos como babá em uma vizinha. Minha mãe, muito doente, já não conseguia lavar roupas para fora e nem cuidar sozinha de muitas crianças assim. Então eu, com o que ganhava, eu ajudava nas despesas. Eu estudava à noite e ainda cuidava da casa. Deixa eu só ver se tá tudo certinho aqui, né? Tá gravando, ok. Quando eu tinha 17 anos, se mudaram para a casa ao lado da nossa um casal. A esposa estava grávida de 7 meses e logo fizemos amizade. Ambos trabalhavam, então ela pediu que a minha mãe lavasse a roupa deles. Como eram só 2 pessoas e a minha mãe não soube dizer não, assim foi feito. Minha mãe lavava e eu passava. Quando a bebê nasceu, minha mãe e eu também ajudávamos na casa deles, e com isso todos nós nos apaixonamos imensamente por aquela criança, que vou chamar aqui de Maria. Com 3 meses, a mãe da Maria iria voltar a trabalhar e pediu que a minha mãe cuidasse dela. Eu, apaixonada pela bebê, disse que ajudaria, pois meu coração partia em pensar que ela pudesse ir para uma creche ainda tão pequenininha. E assim foi. A Maria ficava em minha casa das 6 horas da manhã até as 8 da noite, que depois passou a ficar até as 10 da noite, e depois passou a dormir, eventualmente. E por fim, só ia para a casa dos pais dela aos sábados, à tarde, e voltava no domingo à noite, para nossa casa. Gente, ela crescia com o amor de todos. Ela crescia com o amor de todos nós e passou a ser parte da família. Tinha um apego enorme comigo e não desgrudava de mim. Até ia comigo para todos os lugares. Eu e meu pai sempre fomos muito próximos. Mesmo com o vício da bebida, eu tinha muita paciência e ficava o máximo possível com ele. Assim, evitava os conflitos que sempre acontecia com a minha mãe e os meus irmãos quando ele bebia. Eu puxava assuntos, eu cantava, eu falava de acontecimentos antigos, servia a comida e ficava com ele até que ele fosse dormir. A Maria sempre ficava com a gente e ele gostava muito.
o distraía. O tempo passou e Maria já estava com 3 anos. Meus irmãos já tinham saído de casa e ela era a alegria e o centro das atenções. A essa altura, ia raramente para sua casa, que era de parede e meia com a nossa. Passava semanas sem ver o pai e a mãe passava às vezes em casa para vê-la por alguns minutos e presenteá-la com tudo o que ela pedia. Eu já havia percebido o temperamento difícil da Maria. Era muito birrenta, principalmente perto da mãe. Na frente dela sempre me batia, arranhava e sempre que eu tentasse acalmá-la, ela gritava e dizia que eu a havia beliscado. Longe deles, ela não desgrudava de mim. Até dormia comigo numa cama de solteiro. Eu amo crianças e sempre em minha vida inteira eu trabalhei com elas. Jamais faria nada para ferir uma criança, muito menos ela, que eu amava como uma filha e fazia todos os seus gostos. Eu comecei a perceber que ela tinha ciúmes de mim com meu pai. E sempre que estávamos perto, ela fazia birras e meu pai a agradava. E ela me olhava com um sorrisinho no rosto e dizia: "Ele é só meu." Todos achavam uma gracinha, ríamos e deixávamos para lá, e assim foi passando o tempo. Ela cada vez mais difícil, grudada em mim, não me deixava fazer nada sozinha, até no banho, se eu deixasse, ela queria ir junto. Mas se meu pai estivesse perto, ela grudava no pescoço dele e ficava dizendo: "Ele é meu." Já com seus 4 anos, eu conseguia perceber que seu olhar era provocativo. Eu duvidava de minhas próprias percepções, até que um dia meu irmão mais novo estava em casa e presenciou uma cena dessas e me disse. Disse assim: "Essa menina tem um olhar muito ruim. Tenha cuidado com ela, viu?" Ao que eu respondi que era apenas uma criancinha brincando de fazer ciúmes. Mas eu estava enganada. Ela começou a provocar com outras coisas. Começou a esconder meus livros de escola, rasgar os meus trabalhos que estavam prontos e que eu tinha passado noites fazendo, estragava minhas coisas como maquiagem, roupas, presentes que eventualmente eu ganhasse. Lembrando que a nossa vida era difícil e o dinheiro era escasso, então tudo que a gente tinha era muito valorizado. Só um parênteses aqui. Lógico que tem muito relato pela frente ainda, mas eu tô pensando aqui. Ela tinha o amor de todos, mas o pai e a mãe mesmo parece que não estava presente. Ela via no seu pai um pai para ela, porque o dela não estava ali. Assim, porque passava semanas sem ver, tipo, deixava ali, né? Então, será que já não começa uma coisa disso? Porque apesar de ninguém ter enxotado a criança, mas o pai e a mãe deixar, tipo, de vez na casa, né, dos vizinhos, por mais que sejam boas pessoas, assim, tipo, dormir lá, dar comida, dar banho, fica lá. Olha, meu anel voou. Que bom sinal que estou afinando. Brincadeira. É porque tá frio, a mão afina. Calor, incha, nem arranco nada daqui. Meu anel hoje mesmo não saía aqui, ó, a aliança, e agora tá saindo. De dia incha e de noite no friozinho. Voltando à história. Então, só pensei nisso, né? Porque de repente ela tá vendo, ela vê você tendo o seu pai e a sua mãe sempre com você, né? E ela, por mais que ela receba amor de todo mundo, o pai e a mãe não tá com ela. Não sei, mas vamos continuando a história. Então ela começou a rasgar tudo e a gente tinha poucas coisas. Tudo que a gente tinha era muito valorizado. Então, com 5 anos de idade, ela começou a se arranhar e se morder, chorando. Dizia ao meu pai que tinha sido eu. Eu era duramente repreendida pelos meus pais. Uma vez, aos 6 anos, ela se jogou da escada e disse que eu a havia empurrado. Eu não estava nem perto dela, mas todos acreditaram nela. Tipo a órfã, né? Nesse dia, meu pai... Anjo mal, essas coisas. Nesse dia, o meu pai ficou tão bravo que ele me mandou arrumar as minhas coisas e ir embora de casa. Meu irmão estava em casa e disse ao meu pai que acreditasse em mim, que a Maria estava mentindo
e que ele não poderia me mandar embora. Minha mãe intercedeu e, com a Maria chorando em seus braços, pediu ao meu pai que voltasse atrás. Se eu tivesse que sair de casa, eu não teria como sobreviver, e eu fiquei. Ainda assim, meu coração era só amor. Eu amava aquela criança profundamente e sempre a perdoava. Afinal, uma criança, né, gente, 3 a 5 anos, a gente se recusa a pensar que ela tem realmente uma maldade ali dentro, né? Meu relacionamento com o meu pai foi se tornando distante, porque eu não queria provocar a ira da Maria, nem a dele. Eu fui ficando profundamente triste. Naqueles momentos em que ela me batia ou se machucava dizendo que fui eu, meu coração doía. Eu não conseguia explicar o que estava acontecendo. Eu achava que quando ela crescesse, isso tudo passaria. Eu pensava que poderia ser pelo desinteresse dos pais, e aí ela descontava em mim. Foi o que eu disse lá. Eu pensei também isso. Os pais meio que largaram ela lá na outra casa, então... Mas vamos lá. Eu lia muito romance espírita e chegava a pensar que ela pudesse ter sofrido por algo que eu tinha feito em outra encarnação a ela, o que me fazia relevar sempre. Nessa época eu já era professora substituta, mas só recebia se desse aulas. Tudo era muito difícil, pois pagando a faculdade e ajudando com a manutenção de casa era pouco dinheiro. Mas tudo que sobrava, entre aspas, era gasto com a Maria. Como seus pais haviam tido outra filha e se mudado para outra cidade, deixando ela conosco... Gente, como assim, né? Que esquisito. Eu queria suprir todas as necessidades dela. Em tudo que ela precisasse, material e em tudo que ela precisasse de material e afetivamente. Eu tentava suprir a carência dos pais e acabei assumindo a Maria como minha filha. Nunca houve um pedido dela que não me esforçasse para atender. Incontáveis situações continuavam a acontecer. Uma vez, em uma loja, ela queria uma boneca. E como eu não tinha dinheiro para comprar, ela ficou muito nervosa, começou a gritar, dizia que eu não era a mãe dela e que estava roubando ela. O pessoal da loja chamou a polícia. Até conseguir explicar, eu quase fui presa. Meu pai teve que ir à loja, assim como o pai dela também, que por sorte estava aqui na cidade. Um outro dia, ao chegar em casa à 00:30, cansada depois de um dia puxado, pois acordava às 4:30 da manhã, eu fui me deitar. Minha cama estava molhada. Ela havia feito xixi. Mas ela já tinha 8 anos e sabia muito bem usar o banheiro. Ela tinha sua própria cama. Não tínhamos animal de estimação. Pensei que só podia ser de propósito. Todos os dias ela fazia alguma coisa que me magoava, sem que ninguém percebesse, como jogar terra nos meus lençóis, quebrava e escondia as minhas coisas, rabiscava meus livros e cadernos, usava as minhas roupas e estragava de propósito, jogava fora coisas que eu gostava, colocava água no único perfume que eu tinha e centenas de coisas que já nem me lembro mais. Tinha medo de chegar em casa e descobrir qual seria a surpresa do dia. Eu já não falava nada mais para ninguém, pois eu não queria conflitos. Apenas conversava calmamente com ela, ensinando que aquelas atitudes não eram corretas, e ela ficava calada. Eu rezava muito por ela, quase que o tempo todo. Como agora ficava pouco em casa, nossa convivência se resumia aos finais de semana, e era meu maior sofrimento. Sempre fazia coisas que ela gostava de comer para tentar me aproximar dela. Na frente dos meus pais, ela era um doce comigo, mas quando ela estava com 11 anos, eu comecei a namorar. Uma ótima pessoa, que meus pais gostavam muito. Percebi que ela começou a fazer o joguinho dos ciúmes, como fazia com meu pai. Mas meu namorado não entrava nesse joguinho, o que a irritou. Ela então descontava em mim, ou melhor, nas minhas coisas. Todos os presentes que eu ganhei dele, ela destruiu. Não importava onde eu escondesse, ela achava e destruía. Eu era catequista
Aos domingos eu ia à missa e a levava comigo para estudar, para fazer a primeira comunhão. Como ela não gostava, ela ligou para os seus pais, que eram evangélicos, dizendo que eu a forçava, e eles então vieram para minha casa e ficaram muito bravos comigo e ameaçaram de levá-la com eles. Ai, que lindo, né? Deixa 11 anos a criança ali com outras pessoas e aí, ao mínimo sinal, vou levá-la. Leva. Bom, continuando. Naquele momento pensei que seria bom, embora sofresse com a ideia de ficar longe dela. Mesmo assim, pedi à mãe dela para levá-la para passar as férias e conviver um pouco com eles, com os pais, que isso faria bem para ela. Expliquei que a sua revolta poderia ser pela ausência e distanciamento dos pais e da irmã. Relutantemente, assim o fizeram. Na semana seguinte, a trouxeram de volta, pois ela havia batido na irmã de 4 anos. Disseram que ela chorava todos os dias de saudade de mim, que sentia minha falta. Achavam que ela não se sentia parte da família, que a família dela era a minha. Eu não entendia como os pais podiam deixar uma filha assim, longe, sem nem ligar para falar com ela. Para mim, isso justificava o comportamento dela. E tudo continuou como antes. Um tempo depois eu fiquei noiva. Ela já tinha 13 anos nessa época. E eu ganhei uma linda boneca de presente do meu noivo, pois ele sabia que eu nunca tinha tido uma boneca. Ela fez um escândalo tão grande, porque ela queria a boneca para ela. Ela estragou a pequena e simples comemoração de noivado. Deixei que ela segurasse a boneca, mas pedi para ela ter cuidado. Ela assim o fez, me devolvendo em seguida. No dia seguinte, ao acordar, a minha boneca de pano estava no varal, toda manchada e torta. Perguntei o que tinha acontecido e a minha mãe, muito triste, chorava e dizia que, sem querer, tinha jogado dentro do tanque junto com as outras roupas que ela ia lavar. Que ela não estava no cesto. Que ela não estava no cesto. Eu sabia quem tinha colocado a boneca, pois eu a tinha guardado na parte alta do guarda-roupa. Ela pegou e enfiou na máquina de lavar. Comecei a perceber mudanças dos meus pais em relação ao meu noivo, chegando ao ponto do meu pai dizer que não o queria mais em minha casa. Eu perguntei por quê, e ele disse que sabia que o meu noivo não gostava dele e que falava mal dele pelas costas. Eu tentei argumentar, mas já sabia o que é que estava acontecendo. O clima foi ficando insuportável. Sempre que o meu noivo chegava, o meu pai se retirava para o quarto. Isso continuou por vários meses. Um dia o meu namorado chegou antes que eu e ficou me esperando. Quando cheguei, ele estava com cara de bravo. Perguntei o que tinha acontecido. Ele me chamou para conversar lá fora e me disse que estava decepcionado, que eu tinha 2 caras e só estava com ele por sua condição financeira, que isso ele já sabia. Disse que tinha sido alertado por alguém da minha casa, mas que ele disse que disso ele já sabia, que ela estava com ele por conta da condição financeira dele. Mas disse que tinha sido alertado por alguém da minha casa, mas que eu o traísse, isso ele não aceitaria. Aí ele terminou comigo e foi embora, sem dizer mais nada. Eu fiquei ali, parada, sem ação. Nunca o procurei, mas já sabia o que desencadeara tudo aquilo. Não toquei no assunto com ninguém. Passaram-se alguns dias e Maria perguntou pelo meu noivo. Eu disse que ele estava viajando. Ela riu e disse: duvido, ele que não quis mais casar com você. Para mim, tudo estava confirmado. Quanto a ele, que preferiu acreditar em mentiras, eu não queria mesmo. Era alguém que não me conhecia o suficiente para confiar em mim depois de 3 anos. Não tinha nada a provar para ele. Passaram-se mais Isso aí. Passaram-se mais 2 anos e ela agora estava com 15 anos. Quase nada mudou.
Meus pais estavam muito distantes de mim a essa altura e eu era meio que visita em minha própria casa. Maria arrumava confusão com os meus pais por tudo. Bastava um não para ela gritar e ofender. Eu já havia conversado com ela seriamente, mas na minha ausência tudo se repetia. Um dia minha mãe me disse que não estava bem e que não lavaria mais as minhas roupas. Eu saía de casa às 5 da manhã e chegava 00:30. Eu tinha estágio o sábado inteiro. Então passei a acordar no domingo às 6 da manhã para lavar minha roupa, limpar a casa e fazer os meus trabalhos da faculdade. Um dia meu irmão me viu lavando roupas no domingo e disse rindo: "Quem mandou você reclamar que a mãe estraga suas roupas? Coisa que jamais fiz, era mais um dedo da Maria." Ah, peraí. Ele disse rindo: "Quem mandou você reclamar que a mãe estraga suas roupas?" E isso é uma coisa que eu jamais fiz. Eu jamais reclamei que minha mãe estragava minhas roupas. Isso era mais um dedo da Maria. Por isso que minha mãe por isso que a mãe parou de lavar as roupas dela, porque chegou ao ouvido da mãe que ela começou a reclamar da lavagem de roupa da mãe que estragava as roupas, mas era mentira. Entendi. Um dia eu cheguei mais cedo da faculdade. Era um sábado e eu teria uma festa. Seria madrinha de casamento. Dessa vez eu não levaria Maria comigo, como sempre fazia, simplesmente por não ter lugar no carro dos meus amigos que me dariam carona. Já havia explicado isso para ela da melhor maneira que encontrei. Ela pareceu entender e não disse nada. Até fiquei surpresa. Para adiantar, havia deixado minha roupa separada, passadinha no cabide, pendurada na porta do guarda-roupas. Quando cheguei na cozinha, ela estava conversando com uma amiga da escola por telefone e a ouvi dizer que duvidava que eu iria à festa, pois já tinha tomado providências para que eu não fosse. Nesse momento, a minha mãe saiu do banheiro e perguntou a ela o que ela havia feito. Ela respondeu que só fez o que eu havia pedido: lavar o meu vestido. Entrei na cozinha e perguntei como se não tivesse ouvido nada e perguntei: "Oi, fia", como eu a chamava, "o que te pedi?" Ela, branca, com cara de assustada, disse: "Só lavei seu vestido." Ana, ela não lavava nem as próprias roupas íntimas. Era minha mãe que o fazia. Eu subi correndo para o quarto e o vestido não estava lá. Olhei pela janela e o vestido estava no varal, encharcado, pingando água. Eu desci aos prantos e a minha mãe se deu conta de tudo. Ela ficou muito brava, brigou com a Maria pela primeira vez e ela gritou e ofendeu minha mãe. Meu pai entrou no meio e ela o ofendeu também. Foi uma confusão. Eu, chorando, fui ligar para o meu amigo que ia se casar e dizer que eu não poderia ir ao casamento. Vi então minha mãe chorando e secando meu vestido a ferro. Por fim, acabei indo à festa. No domingo pela manhã, chegaram os pais da Maria para buscá-la. Ela havia ligado para eles e falou coisas horríveis a nosso respeito e foi embora com eles, que com certeza acreditava em tudo que ela dizia. Dessa vez eu não sofri tanto, mas ainda assim sentia saudades. Agora é fim da parte 1, mas não terminou aí, infelizmente. Pausa. Ai, mordi minha boca. Ai, falei pausa e mordi a boca. Pausa para tomar um golinho d'água. Parte 2. Deixa eu ver se tá tudo certo com a gravação. Beleza. Parte 2. Tem muita coisa pela frente ainda, pessoal. Muita. Vivemos numa paz maravilhosa. Minha casa voltou a ter a energia que tinha antes da Maria. Até meus irmãos voltaram a frequentar minha casa. Muita alegria e harmonia. Algumas vezes nos reuníamos em família e o assunto Maria surgia. Nessas ocasiões, descobrimos muitas coisas que ela fez, mas que os demais não sabiam. Soube, inclusive, das maldades que ela fazia com os meus sobrinhos pequenos, o que fez com que os meus irmãos se afastassem de casa. Eu e meu pai voltamos a ficar próximos e foi muito bom.
No início eu sentia muitas saudades e tristeza, mas o tempo tratou de me fazer superar. Foram 7 anos maravilhosos, que foram longe da Maria, é isso? Um dia, estávamos no almoço de domingo, todos reunidos, quando a campainha toca. E adivinha quem era? De mala e cuia, a Maria estava no portão, com o rosto inchado de chorar. Abrimos a porta, ela entrou e se jogou nos meus braços, chorando copiosamente. Disse que seus pais haviam mandado ela embora. Os motivos reais nunca soubemos, mas não era preciso, né? Sabíamos que eles existiram. Os motivos que eles existiram. Pediu para passar uma noite em nossa casa e que no dia seguinte ela iria para a casa da sua avó, para quem tinha ligado, mas ela não estava em casa. Meus irmãos se despediram e foram embora quase que na mesma hora que ela chegou. Jantou e foi dormir, sem falar muita coisa. Pensei que só um dia poderia ficar. Não iríamos colocá-la na rua, né? No dia seguinte, levantou cedo, ajudou a fazer o almoço, como se nada tivesse acontecido no passado. O dia estava acabando e ela ligou para a casa da avó várias vezes e dizia que não atendiam, que não tinha ninguém na casa. Assim, acabou dormindo mais uma noite. Acabou ficando lá. Maria tinha agora quase 22 anos. Já era uma mulher feita. Havia parado de estudar e não concluiu o ensino médio. Não trabalhava e vivia às custas dos pais. Não frequentava a igreja deles e não respeitava os costumes dessa religião, tão importantes para os seus pais, o que levava a muitas brigas. Estes eram parte dos motivos pelo qual os pais a mandaram de volta. No domingo seguinte, como em todos os domingos, eu fui à igreja, pois trabalhava com formação de jovens e adolescentes, e ela foi junto. Conheceu os jovens e se enturmou rapidamente, se apresentando como minha irmã caçula. Dentre os jovens havia o Luiz, e éramos muito amigos. Eu nutria um carinho fraternal por ele, mas sabia que ele era apaixonado por mim. A diferença de idade entre nós era de 14 anos. Eu nunca cogitei qualquer envolvimento. Ele sabia disso, o que não impedia de sermos bons amigos. Todos os dias, cedo, Luiz passava na minha casa para a gente ir junto, parte do caminho para o nosso serviço. Eu ficava primeiro e ele seguia. Maria começou a perguntar por que ele passava lá todos os dias. E eu disse que a gente ia na mesma direção e, como o trajeto era perigoso, ficava feliz em ter a companhia do meu amigo. Ela passou a se levantar cedo para me acompanhar até o portão, só para cumprimentar o Luiz. Estava tudo tranquilo até no próximo domingo, quando fomos ao grupo de jovens e ao chegarmos em casa, ela falou que todo mundo sabia que o Luiz era apaixonado por mim e que nós tínhamos um caso, o que me deixou muito triste, pois não era verdade. Ela disse que eu era muito velha para estar com os jovens e que deveria deixar de ir, pois estava muito na cara que eu só ia lá para ficar perto do Luiz. Eu percebi aquele olhar outra vez e juro que eu me arrepiei. Na hora eu pedi sabedoria ao Espírito Santo e respondi que para mim ele era como um irmão mais novo. No próximo domingo conversei com os jovens que em unanimidade me disseram que nunca haviam pensado nisso e que queriam muito que eu continuasse os acompanhando. Ela então começou a assediar o Luiz, de todas as formas possíveis. Ele me contava tudo e eu tinha o cuidado de não interferir. No sábado seguinte, Maria teve uma surpresa. Eu era noiva, mas Maria não sabia. Meu noivo, que estava viajando, havia chegado. A reação dela foi surpreendente. O abraçou como se o conhecesse há anos e disse que ele era o outro irmão dela, que me amava como uma irmã e ficava muito feliz em conhecer o meu futuro marido. Se aproximou muito de nós e sempre que íamos sair, ela se oferecia para nos acompanhar. Algumas vezes convidava o Luiz como um pretexto para não segurar vela. Quando eu demonstrava não querer levá-la, pedia ao meu pai para falar comigo e eu acabava levando.
Se mostrava bem diferente daquela garota de antes e eu fui baixando a guarda. E acabamos virando um quarteto, sempre juntos. Nessa altura, eu disse que queria estudar. A essa altura, ela disse que queria estudar e foi se matricular na escola em que eu me formei, dizendo querer fazer magistério e ser professora como eu. Fui com ela fazer a matrícula que começou o curso. Fui com ela fazer a matrícula e ela começou o curso. Eu sabia que ela não gostava de crianças, que nunca conseguiria ser professora, mas eu não a desestimulei. Eu e meu noivo estávamos planejando o casamento e sempre que saíamos, este era o assunto. Falávamos do sítio onde a gente ia se casar e que já tínhamos reservado a data e tudo mais. Falávamos dos padrinhos que escolhemos, do tipo de festa, da celebração que gostaríamos de ter, do buffet, do cardápio. Tudo que se referia ao casamento, eles acabavam por participar. Até os móveis para nossa casa acabou indo os 4 escolher. Deixamos todos reservados, pois não tínhamos onde guardar até o casamento. Eu e meu noivo nos acostumamos com a presença deles. Luiz, sempre resistente às investidas dela, continuavam amigos. Umas semanas depois, um amigo, que trabalhava como estilista numa grande boutique da cidade, passou em casa e deixou um envelope com o croquis do vestido de noiva, que fez especialmente e ele mesmo confeccionaria para mim, como presente de casamento. Quem recebeu o envelope foi Maria, que o colocou sobre a minha cama. Eu o guardei, pois ainda estava longe a data. Eu só o levaria para ser confeccionado depois de 3 meses. O casamento estava marcado para dezembro, estávamos no mês de abril, e fomos comemorar o meu aniversário. Maria já estava em minha casa há 8 meses. Nesse dia, ela anunciou que estavam namorando, ela e o Luiz. Disse que, quem sabe, casariam no mesmo dia que nós. Ficamos felizes e até brindamos. Luiz estava calado, e calado ficou. Nessa noite, ela perguntou a mim e ao meu noivo que nomes daríamos aos nossos filhos quando os tivéssemos, e dissemos que seria Lorena e Lucas. Uma semana depois, eu cheguei do serviço e os meus pais estavam chateados. Perguntei o que havia acontecido e meu pai disse que não queria mais o meu noivo em casa. E por ele, nós não casaríamos mais. Vi um filme passar na minha cabeça e já sabia o que é que estava acontecendo outra vez. Resolvi que já era hora dela ir para a casa da avó dela e falei com a minha mãe sobre isso, dizendo que para evitar que tudo se repetisse, eu mesma falaria com ela no domingo. Qual foi nossa surpresa no domingo, quando Luiz apareceu para almoçar, a convite dela. E quando estávamos todos à mesa, ela anunciou que estava grávida. Meu amigo levou um susto e começou a chorar. Percebi o desespero nos olhos dele e ela dizendo que sabia que ele ficaria feliz. No dia seguinte, enquanto íamos trabalhar, ele me disse que não estava preparado para ser pai, que eles só tinham ficado uma vez, quando ela apareceu na casa dele com um vinho e uma pizza e que após comerem e beberem acabou rolando, mas ele sabia que não queria nada com ela. Inclusive que aquela história de estarem namorando era só na cabeça dela. Na semana seguinte, os pais dela chegaram para falar com o Luiz e marcar o casamento, já que ela estava grávida. Luiz era do Nordeste e morava sozinho na cidade, alugando um quartinho na casa de um amigo. Estava desnorteado com a pressão. Não queria casar. Disse que assumiria a criança, mas se casar? O que os pais de Maria não aceitaram, ameaçando denunciá-lo à corporação. Luiz era militar e tinha se esforçado por anos para entrar para a polícia. Isso lhe traria muitos problemas. Uai, só porque não vai casar? Enfim, não sei. E não sei que ano isso aconteceu também, mas continuando. 15 dias depois da chegada dos pais, já tinham alugado e mobiliado um apartamento que deram para Luiz morar até o casamento e depois ele e Maria morariam juntos. Uma semana depois que Luiz estava morando no apartamento, ele me ligou chorando. Pediu para ir conversar comigo. Logo que chegou em minha casa, disse em desespero:
Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não suporto a Maria. Ela não sai do apartamento, ela fica tentando me seduzir. Eu não sinto nada por ela, eu não quero me casar, mas eu não sei o que fazer. Os pais dela me disseram que a família era evangélica e que jamais aceitariam que a filha fosse mãe solteira. Ameaçam me fazer ser desligado da corporação, mandar alguém me dar um susto e até me ofereceu muito dinheiro para que eu casasse. E eu senti muita pena do meu amigo. Disse que ele deveria tentar explicar isso para ela. Quem sabe ela entenderia que não daria certo um casamento nessas condições e que eu também tentaria falar com a Maria. Embora nunca tive o hábito de interferir na vida de ninguém, eu senti que eu poderia tentar. Meu amigo foi embora e em menos de meia hora depois voltou com a Maria. Ela parecia estranha e com um sorriso estranho, um olhar vidrado. Me abraçou de um jeito que nunca havia feito. Luiz me disse que chegou no apartamento e tentou conversar com ela sobre o casamento, mas que de repente ela começou a pular na cama, parecendo uma criança. Dava gargalhadas e falava que tinha que vir aqui em minha casa, pois tinha que falar comigo, mas falava com voz de criança. Ele falou que ela estava com um livro e me mostrou. Era um dos meus romances espíritas. Perguntei para ela por que ela estava com o meu livro e ela respondeu como uma criancinha. Tia, não fica brava, não pegou. Eu não sabo ler. Foi ela, a Maria. Percebi que algo estranho estava acontecendo e os levei para o meu quarto, pois tínhamos visitas em casa. Chegando lá, Maria subiu na minha cama e começou a pular e gargalhar como criança. Lembrando que ela estava grávida de 2 meses. Eu e Luiz tentamos fazê-la descer. Ela começou a gritar e a xingar e dizer coisas estranhas. Arranhou meu rosto, mordeu minha mão, cuspiu no meu rosto e dava gargalhadas. Eu rezava mentalmente pedindo a Deus que cuidasse de todos nós e afastasse dela aquilo. De repente ela se sentou, abaixou a cabeça por alguns instantes, cruzou as pernas e começou a falar com uma voz calma de mulher. Oi, minha querida amiga, que saudade de você, eu sinto muita falta da nossa vida, de tudo que fazíamos juntas. Perguntei quem estava falando e a Maria respondeu, você não está me reconhecendo? Sou eu, a Luísa, sua melhor amiga. Eu comecei a chorar, porque a Luísa era minha melhor amiga há mais de 30 anos. Éramos inseparáveis, trabalhávamos, estudávamos e participávamos da igreja juntas desde a 5ª série. Estávamos no último ano da faculdade, quando ela faleceu de pneumonia, de um dia para o outro, há menos de 1 ano atrás. Eu ainda sofria demais pela partida dela. Eu fiquei feliz a princípio, mas quando me aproximei para abraçá-la, algo me segurou e um pensamento muito claro veio à minha mente. Pergunte a ela alguma coisa que só vocês duas sabiam. Me afastei e disse, oi, minha amiga, sinto sua falta também. Você tá bem? Onde você tá? Você se lembra do lugar onde fomos no sábado antes de você partir? Graças a Deus vai dar certo. Eu queria que... Graças a Deus vai dar certo. Queria que estivesse aqui. Seria maravilhoso compartilhar com você esse projeto. Ela, Maria, sem levantar a cabeça, disse, eu estou muito bem e lembro sim. Nós fomos à igreja preparar o material do encontro dos jovens que vai haver este ano. Que bom que deu certo, eu vou estar lá em espírito. Então eu entendi tudo. Mais uma vez, Maria estava aprontando. Na verdade, no sábado a que me referi, foi a véspera da morte de Luísa. Nós tínhamos ido ver um espaço que alugaríamos para montarmos o nosso consultório, pois trabalharíamos juntas assim que nos formássemos, o que seria em menos de 2 meses. Percebi que era encenação. Resolvi dar conta e disse, que bom que está aqui, porque não dá uma mensagem para os noivos, o Luiz e a Maria? Ao que ela, agora com a voz normal da Maria, mas acho que nem ela percebeu isso, levantou a cabeça com olhos assustadores, que transmitiam ódio, e disse, eles vão se casar a qualquer custo.
Nem adianta querer não casar e a culpa dele não gostar dela é sua, ou seja, minha. Porque ele gosta de você, não te esquece. Eu te odeio, você. Eu te odeio. Você sempre teve tudo, as melhores amizades, o carinho e o respeito de todo mundo. Tudo que você faz dá certo. Você é boazinha demais, disciplinada demais. Todos os rapazes se apaixonam por você e sempre quis ser melhor que ela, a Maria. Mas não é. Ela é rica. O que ela quer, ela toma. Não espera acontecer. Você nunca vai ser feliz com ninguém, porque ninguém gosta de alguém assim. Eu disse. Ah, não, peraí. Ela continuou falando isso. Você nunca vai ser feliz com ninguém porque ninguém gosta de alguém assim, água morna. Lembra que era minha mãe que falava isso? Ninguém fora da minha família saberia disso. Ah, então se fosse a amiga não saberia disso. Só quem estava lá dentro da família sabia. Então por isso que era encenação também. Não era a amiga que baixou nela. Maria se levantou e deu um tapa e cuspiu no meu rosto outra vez. Me empurrou para cima da outra cama e foi para cima de mim, me arranhando e me batendo. Eu só segurava os punhos dela, pois tinha medo dela se machucar, pois ela estava gestante. O Luiz tentava segurar e mandava ela parar. De repente, entra no quarto meu pai e a minha mãe, que choravam e pediam para ela parar. Ela os xingava e dizia que eles só gostavam de mim e que eles seriam os próximos a apanhar, que a vez deles chegaria. Gente, que pessoa, nossa, perturbada, né? Luiz disse para minha mãe que ela estava com um espírito. Minha mãe saiu e foi chamar uma vizinha que era mãe de santo. Eu ainda tentando me defender da Maria ali, olhei para o meu pai que rezava baixinho com as mãozinhas postas segurando o terço, com medo e tristeza no olhar. Eu disse então a Maria: eu sei quem você é e não é a minha amiga não, pode parar, você já deu o seu recado, agora para. Eu falei isso com muita autoridade, mas sem gritar. Ela deu 2 passos para trás e sentou na outra cama e ficou me olhando. A vizinha chegou com uns colares, umas guias na mão e chegou perto dela, puxou conversa. Ela tentando fazer a voz da minha amiga, calma e doce, como se nada tivesse acontecido, a agressão. A senhora fez perguntas que Maria só ria e não respondia. A senhora então passou os colares em volta dela e disse: por que você não fala cara a cara o que quer dizer, sem inventar que é outra pessoa? Sei o que você está fazendo. Não brinca com o que não conhece. Cuidado, tudo tem consequência. Virou-se para mim e só balançou a cabeça negativamente. Passou os colares em mim e disse que eu ia ficar bem. Não havia nada para me preocupar. Tocou meu rosto carinhosamente e saiu. Maria então fingiu acordar, olhou para todos nós com cara de surpresa e desmaiou. Estávamos todos tensos e assustados. Passamos álcool nos punhos dela, a deitamos e ela logo acordou normalmente e disse para o Luiz que queria ir para a casa dele. E assim fez. No dia seguinte, ela agia como se estivesse em transe. E a senhora, mãe de santo, aconselhou o Luiz a levá-la a um centro kardecista. Eu, Luiz e os pais dela a levamos. Lá relatamos o que ocorreu e eles a levaram para uma sala com os 10 trabalhadores médiuns e pediram que apenas eu entrasse com ela. Eu não queria, mas disseram que era preciso. Entramos e lá dentro eles fizeram passes e começaram a conversar com ela. Ela respondia as perguntas normalmente. Então a levaram para outra sala enquanto 2 trabalhadores ficaram falando comigo. Disseram que iam fazer um tratamento nela, pois o que ela tinha era um problema psicológico e não espiritual. Não havia recebido nenhuma entidade, mas tinha usado deste recurso para dizer o que não tinha coragem de falar claramente e que deveríamos levá-la ao psiquiatra. Que ela tinha inveja de mim há muito tempo. Disseram que se ela continuasse a fazer o que fez, ela abriria o caminho para que os espíritos maldosos se aproveitassem, e aí sim ela poderia ter problemas espirituais muito sérios. Ah lá, tá vendo? Uma coisa abrindo caminho para outra.
Quanto a mim, disseram que eu deveria continuar com a minha fé que alimentava a minha luz e que assim nenhum mal me alcançaria, que ela precisaria de mim ainda e que se não fosse a minha presença ao lado dela, já teria acontecido algo ruim com ela. Disseram que eu escolhi cuidar dela nessa vida, pois ela guardava mágoas antigas de outra vida, provavelmente envolvendo relacionamentos afetivos, mas que da minha parte, pelas minhas atitudes, não havia mais débitos, e que com o tempo ela também superaria, mas era preciso que eu rezasse muito por ela. Pediram que fizéssemos o evangelho no lar uma vez por semana. Disseram que tudo ia ficar bem, mas que ainda aconteceriam muitas coisas que me magoaria, mas que eu não deveria permitir que sentimentos ruins me afetassem. Logo tudo se acalmaria e cada um seguiria seu caminho. Quando saí da sala, eles já estavam me esperando. Fomos embora e tudo seguiu normalmente. Ela nunca falou o que se passou com ela no centro. Desse dia em diante, ela parecia normal. Continuou morando em minha casa e confesso que tinha medo de dormir no mesmo quarto que ela. Com relação ao casamento, a única informação que nos passou foi que eu e meu noivo seríamos seus padrinhos. Todo o resto apenas Maria e a mãe sabiam. Um mouse? Um mouse? Invasão de criança. Hã? Peguei. Ah, é? Mateus? Cadê o papai? Você pegou da Pepe? O Pepe. Cadê o papai? Chama o papai. Hã? Papai? Invasão de criança. Aqui. Ah lá, papai. Achou. Vem? Não, é daqui. É aqui, o da mamãe tá aqui, ó. É? Esse é da Pepe. Um beijo. Leva lá. Então, com relação ao casamento, a única informação que nos passou foi que eu e meu noivo seríamos seus padrinhos. Todo o resto apenas Maria e a mãe sabiam. Segredo total, mesmo. Guardavam tudo a 7 chaves. Um mês depois, meu noivo estava na cidade e tinha ido à minha casa, a contragosto do meu pai, mas a convite de Maria, que disse ter algo importante para nós. Durante o almoço, nos entregou o convite de casamento, que seria em setembro. Estávamos no final de junho. Quando vimos o convite, não acreditamos. Olhei para o meu noivo e ele só sorriu. Era o convite que havíamos escolhido e encomendado para o nosso casamento e que seria impresso no mês seguinte, quando levaríamos os dados a serem impressos. Lembrando que ela e o Luiz tinham ido conosco na gráfica para encomendar. E mais, o local da festa seria no sítio que tínhamos reservado para o nosso casamento um ano antes, pela fila de espera. E até hoje eu não sei como ela conseguiu uma vaga tão rápido. Naquela mesma semana fomos eu, meu pai, minha mãe e meu noivo conhecer a futura casa do casal. E qual a nossa surpresa ao ver todos os móveis, decoração, cortinas e eletrodomésticos que havíamos escolhido e reservado. Tudo, até os espelhos da porta e o tapetinho do banheiro. Lembram que o casal estava conosco quando reservamos? As surpresas não terminaram aí. Chegou o dia do casamento. Maria foi um dia antes para se arrumar no sítio. Nós fomos no horário da cerimônia. Qual a nossa surpresa ao ver que todos, mas todos os padrinhos dela e do Luiz eram os padrinhos que eu e meu noivo havíamos escolhido. Inclusive parentes meus. Os pajens e noivinhas eram meus sobrinhos, que eu já havia convidado para serem os meus. O momento mais emocionante em um casamento é a entrada da noiva. Na hora em que Maria entrou, meu coração disparou e as minhas pernas tremeram. O deslumbrante vestido era lindíssimo. Lembram aquele que o meu amigo desenhou de presente para mim? Era ele mesmo, pronto e no corpo da Maria. Um pouco adaptado por conta da barriga que já aparecia.
Após a celebração, passamos para o salão onde aconteceria a festa. Outra surpresa. Eu amo lavanda e rosas brancas e azuis. Pensem, qual a decoração do altar e do salão e do buquê? E ainda tinha mais surpresas, como o cardápio, exatamente aquele que escolhemos, com o detalhe de ter sido tudo preparado pela mãe da Maria. O bolo do jeitinho que eu e meu noivo havíamos desenhado. As lembrancinhas eram as mesmas que eu já estava confeccionando para o meu casamento, só que agora feitas pela mãe e tias dela. Tudo que nós havíamos escolhido estava ali, na nossa frente. Eu me via como espectadora do meu casamento, só que os noivos eram outros. Parecia um filme. Logo após a cerimônia, Maria agradeceu a presença de todos e em especial a minha e a do meu noivo, dizendo que havíamos ajudado a realizar o casamento dos seus sonhos. Pois é, Ana, fomos nós que demos a festa de presente. Eu ainda tinha bancado tudo. Pode? Gente do céu. Eu não tenho evolução espiritual, não. Eu falei, eu vou voltar na outra vida, mas eu vou escolher acabar com a raça dessa pessoa. Tá? Evolução espiritual, não. Volto mais uma vez aqui pra castigar a pessoa. Volto! Ai, meu Deus. Bom, exatamente 30 dias após o casamento de Maria e Luiz, eu e meu noivo terminamos o noivado. Qual a razão? Apenas descobrimos, de forma muito amigável, que não queríamos nos casar. E somos amigos até hoje. Um ano após o casamento de Maria, Luiz pediu o divórcio, quando os gêmeos tinham de 7 para 8 meses. Se vocês adivinharem os nomes dos gêmeos, eu dou um doce. Isso mesmo, os nomes que daríamos aos nossos filhos um dia, Lorena e Lucas. O Luiz eu só vi mais umas poucas vezes. Mudou de cidade e sei que se casou outra vez. A Maria foi morar com os pais, em outro estado, e só soube dela anos depois. Se casou outra vez também, e passamos muito tempo sem contato. Alguns anos depois, meus pais se foram, e Maria mandou uma mensagem de pêsames via e-mail. Depois de algum tempo, eu me casei. Alguns anos depois, Maria apareceu em minha casa de surpresa. Era um domingo, por volta das 6 horas da manhã, com o marido, os filhos, o cachorro, dizendo estar de passagem pela cidade. Nem sei como ela descobriu meu endereço. E como estava com saudades de mim, resolveu almoçar conosco. E ficaram o dia todo. Deixa eu só ver se está tudo certo com a gravação. Beleza, 1 hora de relato, gente. Já passavam das 11 da noite e ela perguntou se poderiam dormir aquela noite ali, pois continuariam a viagem bem cedo no outro dia. Acomodei a todos com carinho, tentando deixá-los o mais confortável possível, pois a casa era muito pequena, afinal seria só por uma noite, não é? Quando levava o lixo para fora, eu vi o marido da Maria conversando com a minha vizinha. Prestei atenção e ouvi ele pedindo para alugar sua garagem por 1 mês. Meu coração gelou. Entrei e perguntei a ela quantos dias eles iam ficar. Ela disse que apenas 1 ou 2, que estavam de passagem e iam viajar de férias. Então falei sobre a garagem alugada por 30 dias e ela disse que estavam com problemas na cidade deles e teriam que ficar longe de lá no mínimo 1 mês. Mas que eu não me preocupasse, e se eu não pudesse acolhê-los, eles iriam tentar ficar na casa de uma tia. Os motivos eu não vou relatar. Perdi o rebolado. Eu vi um filme passando na minha cabeça e, de verdade, eu fiquei com medo. Pedi sabedoria a Deus e decidi que eu não permitiria tudo aquilo outra vez. Então disse a ela que, infelizmente, não seria possível, pois viajaríamos no domingo seguinte, 7 dias depois. A viagem já estava marcada há muitos meses e ficaríamos 25 dias fora. Ela bateu palmas de alegria e disse: que maravilha! Vocês merecem descansar mesmo. Parece providência divina. Nós cuidaremos da sua casa até vocês voltarem e ainda vamos economizar o dinheiro do aluguel da garagem.
Não! Ai, meu Deus! Eu engoli em seco e disse que eu iria conversar com meu esposo, mas no meu coração eu já sabia. Eu não permitiria que ficassem na minha casa sem que eu estivesse junto ainda por cima. Eu pedi a Deus que me ajudasse a encontrar uma solução. Acabaram ficando em casa por 6 dias. Eles eram muito folgados. Se apossaram da casa como se fossem deles. Perdemos nosso espaço, nossa liberdade. A casa não era mais nossa. Faziam a comida que queriam, a TV era só deles, era só eles que usavam. O cachorro deles era enorme, batia nos meus gatos, nas minhas cachorrinhas, comia a comida delas e elas começaram até a adoecer de medo do cachorrão. Maria abria meu guarda-roupas e usava as minhas roupas. Até da mala da viagem, que já estava arrumada, ela tirou roupa para usar, inclusive as minhas calcinhas. Ah, gente, é demais. Manda, bota pra fora, debaixo de vassourada, vai. Meu Deus. E a minha casa tinha o aspecto de um acampamento, pois ela é bem pequenininha. Comecei a me desentender com meu marido, que nem os conhecia, mas os tratava com respeito e consideração. Porém, a recíproca não acontecia. Pegavam as camisetas e as cuecas do meu marido do varal, usavam nossos celulares sem pedir. Os 2 filhos, já adolescentes, brigavam o dia inteiro. Os pais interferiam e virava uma briga generalizada. Pelo menos uma vez por dia acontecia um barraco lá. Mexiam em nossas coisas, fuçavam nos guarda-roupas, parecia que procuravam alguma coisa, sabe? Quando eu chegava do trabalho, tinha vontade de chorar, de tanta bagunça. Comecei a ficar apavorada e rezava cada vez mais. Eu sabia que tinha que tomar uma atitude. Ah, tinha. Mas Deus sempre nos dá uma solução. Perto da minha casa, uma amiga tinha um apartamento para alugar. Conversei com ela e perguntei se alugaria para mim por 30 dias. Ela me disse que sim, mas que lá ainda tinha alguns móveis, cama, sofá, fogão e geladeira. Eu pensei que era tudo que eu pedi a Deus. É isso mesmo. Gente, eu demorei mais de 40 anos, mas eu consegui. Na manhã da véspera da viagem, eu disse a eles que eu sentia muito, mas não seria possível eles ficarem enquanto viajássemos. Falei do apartamento e eles relutaram em aceitar, dizendo que estavam muito bem na minha casa, até eu dizer que eu já havia pago o aluguel por 30 dias. Na manhã seguinte, um dia antes da nossa viagem, saíram da minha casa com cara de poucos amigos ainda, mas levando tudo o que precisariam para os dias que ficariam lá. Tudo mesmo. Levaram roupa de cama minha, levaram alimentos meus, utensílios meus, ração para o cachorro, roupa, toalha de banho, a mesa e nem me lembro mais o que. Isso é o cúmulo de ser folgado, gente. Meu Deus. Voltamos da viagem e fomos procurá-los, mas não nos receberam. Saíram do apartamento depois de 40 dias, quando a dona os despejou, pois eles não quiseram pagar por mais tempo. Ainda fizeram confusão com várias pessoas lá do bairro. Foram embora. Só voltaram a falar comigo por rede social quase 10 anos depois. Maria age, até hoje, como se nada tivesse acontecido. Nos falamos esporadicamente. Acreditem se quiser. Eu nunca briguei com a Maria. Eu nunca a destratei, nunca a ofendi. Nunca desejei mal a ela. Com tudo que eu sofri, nunca traí os meus princípios e os meus valores. Não guardo mágoa ou ressentimentos. Não me arrependo do amor com que a tratei a vida toda. Algumas vezes até a ajudei financeiramente nesses últimos anos, porque sei que ela tem uma vida difícil. Ela tem filhos complicados, envolvidos até com drogas. Tem um marido intransigente que nunca trabalhou. Embora seja herdeira de uma grande fortuna, pois os seus pais possuem mais de 300 imóveis de aluguel, eles vivem de forma muito simples e com dificuldades. Hoje ela lava a roupa para fora para pagar o aluguel e viver. A sua mãe passou todos os bens para a outra filha e Maria luta há anos na justiça para requerer a sua parte.
Ana, esse é o relato. Desculpa se ficou longo, mas são muitos detalhes e existem muitos outros fatos de arrepiar que não relatei para não virar proibidão e que se eu contasse todos, daria um livro. Obrigada por ler o meu relato, adoro o canal e os vejo todos os dias. Enviei outro relato muito emocionante e interessante também. Ok. Já tá marcado aqui para ser lido, tá? Cara, parabéns, você evoluiu espiritualmente, daqui não volta mais, já virou assim, pessoa no céu, já não precisa mais, parabéns, a próxima encarnação será assim, um anjo no céu, porque, meu Deus, olha, tem que ser evoluído espiritualmente, porque, gente do céu, como é possível? Caraca, eu vou sugerir uma coisa. Quer contar a versão pesada pro Proibidão? A gente conta lá pros membros. De repente, se tem mais coisa nessa história aí, a gente põe a versão pesada lá. Não precisa contar tudo de novo, só as partes mais pesadas. Bom, gente, foi aí 1 hora de relato. 1 hora de relato, mas que história, hein? Gente do céu. Bom, espero que tenham gostado dessa história e que sirva até de exemplo mesmo, assim, pra gente ver como as pessoas podem perdoar, ter o amor no coração, né? Porque a gente, eu acho que eu não tenho coração bom, não sei. Meu Deus. Fervilhei aqui, vontade de dar vassourada da moça, e ela ainda... Gente, é coisa de outra vida mesmo, precisava ser assim, eu acho, né?